Emerson, boa tarde. Daqui a pouco chega mais gente. Oi, bom, eu vou começar apresentando, então, a Fabrícia, agradecendo aí a presença de todos, enquanto a gente espera a chegada das outras pessoas que começam a entrar. Vamos lá, Fabrícia, é um prazer muito grande ter você aqui. Queria te agradecer muitíssimo aí por você participar. Fabrícia fez o mestrado e o doutorado na ECA, USP, a super orientadora dela que está. As duas juntas, então, tiveram aí o mérito, a honra de receber o Prêmio CAPES Tese de 2019. Fabrícia agora é professora do Departamento de Arte da Universidade Federal do Paraná, faz parte do grupo de críticos de artes visuais do Centro Cultural São Paulo, foi curadora, co-curadora de várias exposições, entre elas as mais recentes, Estratégias do Feminino, no Farol Santander, Pequenos Gestos, Memórias Disruptivas no MAC do Paraná, primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, 40 anos depois, no Centro Cultural São Paulo, Iminência da Tragédia, na Funarte, 2018, várias outras aqui citadas. Fabrícia, você quer se apresentar melhor? Quer Não, tá falar um perfeito. pouquinho mais? Não, tá perfeito. Só gostaria de agradecer aqui o convite. Para mim é uma honra estar participando aqui desse debate, junto com os colegas da pós-graduação, e de alguma forma poder ter essa oportunidade de fazer circular a minha pesquisa, apresentar um pouco dos resultados, né, dessa pesquisa. E estou muito feliz. Quero agradecer a presença da professora Dária, minha professora querida, mentora intelectual, minha parceira, que está aqui, e de muitos amigos que eu vejo que estão aqui, colegas de vários lugares, enfim, e é isso, só estou muito feliz. E eu não sei se eu já posso começar, como é que é o... Você decide. Se quiser falar um pouco mais antes de começar a apresentação, ou se já quiser começar com a apresentação, você fique à vontade, Fabrício. Agora a palavra está com você. Não, então, eu acho que eu já posso um pouco falar para vocês, considerando que eu estou falando para o programa, né, mas não só para o programa de pós-graduação, para os alunos que estão fazendo pesquisa, então eu estruturei a minha apresentação de uma maneira, assim, levantando os principais pontos que eu considero que minha pesquisa contribuiu nesse debate para dar inteligibilidade a esse campo que relaciona as artes visuais e o Estado autoritário, né? Que é um campo que a gente já tem uma historiografia significativa que aborda essa temática, né? É um tema que não se esgota e cada vez mais a gente vê a urgência de trazê-lo à tona, né? Hoje eu olhar para a minha pesquisa, uma pesquisa que pensou período de redemocratização, parece, e vendo o que está acontecendo hoje, é quase que um filme, e ainda pior do que foi naquele período, me parece, né? Então, a pesquisa, apesar de ser localizada no processo de redemocratização, ela tem uma atualidade impressionante, né? Ainda mais que a gente não fez esses processos de justiça, né? Não, a gente não acertou nossas contas, né, nesse quesito e em tantos outros. Então, enfim, eu tentei estruturar a apresentação de maneira que esses pontos que eu considero que minha pesquisa contribuiu para adensar esse debate fossem mais expressivos, né? Então, dito isso, eu acho que eu posso já, sim, começar a fazer a apresentação e, e, e é isso. Agora eu vou ficar meio robô, porque eu vou compartilhar minha tela e daí eu não vou ver ninguém que está aqui, né? Bom, e qualquer coisa vocês me mandam mensagem no WhatsApp. Mas eu já vou tentar aqui achar a minha. Não, peraí. Na verdade, eu tenho que falar que estou apresentando. Já está apresentando ou não? Não, Aqui vocês agora veem a sim, agora sim, apresentação? agora sim. Tá. Mas eu vou pegar essa daqui. Né? Aqui vocês estão vendo, né? Isso. Tá. Então, aqui é o. Então, basicamente, quem está aqui ou me conhece, enfim, já sabe da minha pesquisa, ou tem interesse no tema que eu vou abordar, né? Está apresentado aqui já
no convite de vocês, né? Então, como ponto de partida, eu queria compartilhar o que é que me leva a fazer essa pesquisa, né? E é um questionamento que ele vai sendo adensado ao longo da minha trajetória acadêmica, passando desde a graduação e do mestrado, e que culmina com um questionamento que diz respeito a um desejo de entender o que é que os artistas eles estavam fazendo no momento que o país, né, que o Estado autoritário, ele propõe essa abertura política e que a gente vê uma mobilização e uma reorganização da sociedade civil em várias esferas, né, para de fato minimamente poder intervir e modelar um país que se desejava democrático. Né? E vendo uma historiografia que é bastante expressiva, que trata dessa temática, algo que cada vez ficava mais claro para mim era que o discurso que dava conta da relação entre as artes visuais do Estado autoritário, ele não podia ser pensado de uma maneira homogênea para uma ditadura que durou 21 anos, né? Então, me parecia pouco provável que, durante 21 anos, a posição dos artistas e as relações que o campo das artes visuais estabelecesse com o Estado autoritário fosse da mesma forma. Mesmo porque a dinâmica autoritária, as políticas ditatoriais, o projeto que o regime militar construiu para o Brasil, ele também foi se alterando, né? Então, eu parti desse questionamento, né? Então, que teria acontecido, né? Porque a gente tem um imaginário muito consolidado que posicionam os nossos artistas, e aqui eu elegi alguns que são nomes recorrentes nesse discurso, como Antônio Manuel, Rubens Geschman, o Carlos Ilho, Cido Meirelles, por exemplo, como aqueles artistas que estiveram sempre de um lado contrário, que sem sombra de dúvida eles se mantiveram, mas assim de uma perspectiva de interdição de diálogo, né? São artistas que estavam completamente em um campo de diálogo fora desse Estado, né? Assim, eles não conversavam com o Estado, nem com as políticas, eles estavam fazendo uma oposição ferrenha, né? Então, de um modo geral, é isso que a gente encontra na maioria das pesquisas. E que, claro, que isso tem uma razão de ser. Era muito importante, foi muito importante, sobretudo já no período democrático, que uma historiografia desse conta de uma memória que nos posicionássemos, nós como opositores, como dessa forma, né? E que a gente, de alguma forma, triunfasse nessa narrativa, né? Já que eu também defendo uma perspectiva que propõe que a ditadura, ela meio que modelou muito o processo distancianista, mais do que deveria ter feito, né? Bom, e aí, então, o que é que esses artistas estavam fazendo, né? O que é que o Antônio Manuel estava fazendo, Rubens Geschman, o Carlos Ilho ou Cido Meirelles, quando começa o processo de abertura política, né? E essas respostas eu não conseguia encontrar nas pesquisas, né? E aí eu fui atrás essa foi o que me motivou a olhar, né, para isso. E daí a primeira contribuição que eu tenho da minha pesquisa é que efetivamente eu consegui mapear, no mínimo, 3 tipos de relações distintas que o meio das artes visuais ele vai estabelecer com o Estado autoritário. Uma que começa a se constituir entre o golpe, que é em 64, e o decreto do AI-5, em 68, que ainda você vê uma produção que é basicamente esse tipo, né, que é quase que um ativismo da obra, são obras marcadamente com tom carregado, né, de crítica política, quase panfletário, muito panfletário, na verdade. Então, tem uma proximidade muito grande da ideologia partidária das esquerdas, né, impregnando aí um pensamento e uma formulação visual, de certo modo. Depois, com o AI-5, você vê a saída dos artistas, muitos saem do Brasil pela condição de agravamento da repressão e da censura, e vão para a Europa, mas também para os Estados Unidos, né? E a partir dessa saída, esses artistas eles têm contato com um sistema de arte muito mais estruturado, profissionalizado. E isso vai ter um impacto quando esses artistas voltam, justamente no período da redemocratização, que seria esse terceiro momento que é o que nos interessa agora a pensar,
que vai de 74 a 89, e nesse momento de 74 a 89, que é o período que eu me detive mais na pesquisa, ficou muito claro que, sim, muitos desses artistas, eles começam, sim, a dialogar com o Estado autoritário, né, e com suas políticas, e a ocupar postos nesses espaços institucionais. Mas, claro, que não fique nenhuma dúvida que, com isso, eles não estavam sendo cooptados, né? O que eu proponho é uma presença muito estratégica e consciente no momento em que o Estado abre essa possibilidade, né, de diálogo, o Estado autoritário, Geisel abre isso, deles, a partir dessa abertura, conseguir reformular ou institucionalizar determinadas políticas, mas isso eu vou falar mais para frente. Então, esse primeiro questionamento, como eu falei, né, que o que é que os artistas faziam, será que eles contribuíram, onde é que eles estavam no momento em que o Brasil estava se reformulando, se repensando, né, vai culminar com esse entendimento, essa identificação desses três tipos diferentes de relações que o meio das artes visuais vai estabelecer com o Estado autoritário, né? Isso é acho que a primeira contribuição da minha pesquisa, né? E junto com isso vem uma outra contribuição que propõe que sim, que muito embora o regime militar ele não tivesse um projeto cultural consolidado, amarrado ideologicamente, como a gente vê, né, com o realismo socialista e por aí vai, com essa produção que vem. Mas ele tinha, assim, um lugar específico para a cultura. E esse lugar para a cultura ele estava muito atrelado, né, ao nacional desenvolvimentista, a política nacional desenvolvimentista, e se ancorava em duas vertentes. Uma que ainda guarda resquícios com a proposta do Estado Novo, né, que era patrimonialista, preservacionista, que tinha a ver com a manutenção, a eleição, o cuidado de tudo que dizia respeito a uma cultura nacional, à identidade de brasileiro, a noções de civismo, né? E junto com essa, e bem conectada com a pauta nacional desenvolvimentista, né, uma vertente cultural executiva, né, que buscava equacionar essa relação que o Estado autoritário teria, essa função, com a cultura, o desenvolvimento e o mercado. Né? Então, aqui é importante também considerar que, muito embora o Estado ele reprimisse determinadas manifestações culturais, ele sempre cuidou de fomentar aquelas manifestações que ele considerava que fosse benéfica para a construção da imagem do Brasil, porque a gente sabe que na nossa ditadura sempre teve um esforço muito grande em se projetar uma democracia, né? Tanto é que a gente tinha alternância no poder, diferente das outras ditaduras que ocorreram aqui na América Latina, né? Então, bom, nessas duas vertentes que sustentavam esse projeto, vamos dizer, essa proposta cultural da ditadura, as artes visuais, ela ocupava sempre ocupou um lugar secundário. E aí a gente tem muitas causas, né, e dentre as quais esse pouco poder de afetar massas, né? As artes culturais, ela fala para um público muito menor, né? Tem uma abrangência muito restrita, assim, não tem uma abrangência, como tem o cinema, o teatro e a música popular. Mas, a partir de 74, essa política que já existia na ditadura, né, para o campo cultural, ela vai ser reposicionada e vai ser entendida como estratégica para a construção de um espaço de diálogo com os opositores, sejam eles intelectuais ou artistas. Porque estava muito claro para o Geisel, que inicia esse processo, mas representando uma ala das Forças Armadas, que essa disputa no campo simbólico ele já estava perdido, né? Que é aquela velha colocação que diz que a gente pautava o debate no campo simbólico, né? Então, o Geisel convida o Ney Braga, que já é um político do Paraná, da República do Paraná, então você veja que o Paraná já tem uma tradição também nessa nossa história, né? Não é de agora. E aí o Ney Braga assume a direção do Ministério da Educação e da Cultura, e com essa diretriz já de um superposicionamento, reposicionamento da cultura, se define uma política nacional de cultura bastante ambígua, que no meu mestrado, a princípio, eu colocava isso na conta de uma desarticulação, e no meu doutorado eu percebo essa ambiguidade da política nacional da cultura como proposital mesmo, para dar margem
para que o governo se posicionasse como não dirigista, não tivesse pautando as formas da cultura, né? Mas, enfim, de todo modo, essa política nacional de cultura, ela vai, sim, investir recursos expressivos no campo cultural, e vai ser nesse momento também que as artes visuais vai ter um órgão exclusivamente voltado para pensar e atender às reivindicações do campo das artes visuais, né, que é o Instituto Nacional de Artes Plásticas, né? Então, veja bem, aqui a gente já tem, eu trouxe essa imagem do Glauber Rocha, esse recorte, né, porque para a gente ter um pouco, sentir um pouco o clima do que foram essas disputas, esses dilemas éticos que os artistas tiveram que lidar, né? Então, ao mesmo tempo que o Geisel faz a abertura, né, diz que finalmente vai acontecer uma abertura, que a abertura, o processo de abertura política nossa dura mais do que o regime de ditadura estrito senso, né? Como é que o artista vai se posicionar? E aí eu trouxe um pouco como sintoma desses conflitos todos, essa imagem, esse recorte aqui do Glauber Rocha, né? Que a gente sabe, acho que acredito muitos aqui conhecem, né? Então, tem uma posição muito aguerrida, muito crítica, uma posição muito política, um grande representante do cinema novo, ex-cinema novista, que ele compra absolutamente o discurso do Geisel, né? Então, ele é aquele momento que é uma mancha, assim, né, na trajetória do Glauber, né, que ele defende o Geisel, briga com todo mundo e tal. E como é que a gente pensa isso, né? Como é que a gente pensa um sujeito que tem uma, de uma inteligência tão complexa como o Glauber simplesmente aderiu, né, a essa convocação ingenuamente? Será que a gente pode pensar em termos de ingenuidade? O que é isso, né? Enfim, eu tenho um palpite aqui sobre isso, mas ao longo da apresentação isso vai ficar mais claro, né? Mas aqui é só para vocês entenderem que foi um momento muito complexo, né? E aí, por exemplo, é nesse momento, em 74, que a Embrafilme, que havia sido criada em 69 e até então sempre esteve na mão de pessoas da confiança do regime militar, ela passa a ser dirigida por Roberto Farias e Gustavo Dal, já em 74. Então, dois ex-cinemanovistas, tem dois cineastas que tinham legitimidade no meio, que estavam se propondo a representar, e agora tinha legalidade para atuar numa instituição, né? E meio que eles fazem, de fato, o Roberto Farias vai dizer, na Embrafilme a gente não teve censura, mas assim que ele sai da Embrafilme, o filme dele para Frente Brasil é censurado, e o Celso Amorim aprova a produção em seguida é exonerado, enfim. Então, você veja, isso foi em 78, então as coisas, essa abertura, para falar da abertura, a gente sabe que não foi assim, né? Continua acontecendo tortura e por aí vai, mas enfim, mas nesse momento, você já percebe, já em 74, representantes do campo cinematográfico ocupando o posto na Embrafilme, né? Do mesmo modo, a gente tem o Orlando Miranda, que é um grande representante do teatro, também ocupando a direção do Cinema Nacional de Teatro, né? Na música popular brasileira, por exemplo, a gente encontrei um documento que é uma carta do Ney Braga diretamente ao Geisel, algo que não é comum, porque o ministro não remetia direto uma carta para um presidente da República, salvo em situações estratégicas e urgentes, em que ele relata o encontro que ele teve com Chico Buarque, o Sérgio Ricardo e o Hermínio Belo de Carvalho, contando que foi conversar com os seus mais expressivos representantes da música popular, e contando o que foi debatido, que basicamente era a questão do direito autoral, a ausência de uma política de apoio, ou seja, você vê tanto no cinema, como no teatro, como na música popular, essa aproximação já imediata, assim que o Geisel assume, e essa pauta que é comum para os artistas desses três segmentos, de reivindicar uma reserva de mercado, um apoio para as produções, proteção, né? Então, todas essas pautas, elas tinham no campo do nacional desenvolvimentista, do Projeto Nacional Desenvolvimentista, um terreno comum que podia efetivamente se estabelecer esse diálogo, né? Então, em 76, sobre esse encontro que o Chico teve, ele foi questionado no ciclo de debates do Teatro Casa Grande,
se alguém tem interesse nesse campo, eu acho que vale a pena recuperar esse ciclo de debate, ter uma publicação, porque ali você vai ter todos os segmentos culturais debatendo os destinos de uma política, ou de uma possível política, ou de como encaminhar uma negociação com esse Estado que estava se propondo a abrir, né? E aí o Chico ele é questionado por alguém da plateia e ele fala, né? Aceitamos esse primeiro encontro simplesmente porque a gente não pode fugir dessa barra. Então, nosso diálogo foi mais amistoso possível. Ou seja, tem quase que um imperativo ético desses artistas que, sem sombra de dúvida, eles estavam em lados opostos à ditadura, eles não eram coniventes, não foram cooptados, mas também tinha esse imperativo ético de entender esse como um momento oportuno para, talvez, de dentro das instituições e tirando um proveito dessa abertura, remodelar seus campos de atuação, né? Profissionalizar e assegurar lugar, assegurar mercado, assegurar algum tipo de recurso, né? E as artes visuais, né? Onde é que as artes visuais estavam nisso tudo, né? A gente já viu que em 74 o teatro, a música e o cinema eles já estavam nas instituições, né, do Estado autoritário. E as artes visuais onde é que estavam, né? Então, as artes visuais elas ainda não se apresentavam dessa forma, com tanto protagonismo, com tanto, né? E a gente tem muitas razões para explicar isso, e algumas que eu elenquei para apresentar aqui para vocês seria que, historicamente, a gente sabe que o campo das artes visuais ele foi se estruturando de uma maneira muito mais diletante e muito menos associada às iniciativas, né, do Estado, né, muito mais ancoradas em iniciativas de uma burguesia ilustrada, né? Então, essa configuração, vamos dizer assim, ela acaba criando uma tradição que pouco que não favorece a uma articulação do campo das artes visuais quanto uma força de pressão, né, para demandar do Estado políticas, né? Então, por exemplo, o MAN do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o próprio MASP, a Bienal de São Paulo, são todas iniciativas de industriais, né, da burguesia industrial, não vem do Estado, né? Do mesmo modo, o mercado de arte, até os anos 70, o mercado de arte foi muito importante para estruturar e dinamizar o meio das artes visuais. Então, perceba, o Estado não estava lá, mas a gente tinha esses agentes privados que estavam investindo, dinamizando, construindo, ainda que de maneira muito provinciana, um circuito de arte, né? Enfim, então o mercado foi um outro agente que teve um protagonismo muito grande até os anos 70, né? Então, às vezes a gente esquece, por exemplo, que o Salão da Bússola, considerado um dos salões mais experimentais, de vanguarda. Vanguarda é um termo que eu já não gosto de usar nesse momento, eu acho inadequado, mas assim, ainda assim, foi patrocinado, né, foi uma iniciativa privada, né? Do mesmo jeito, Opinião 65 foi viabilizado pela Galeria Relevo, no MAN, foi quando o Hélio tentou levar os passistas, né, da Mangueira, né? Inclusive, essa exposição, ela é capitalizada na memória, pela memória do MAN, né, a memória institucional, para posicionar o MAN como uma das instituições de referência, né, na vanguarda carioca, enfim, né? Então aí a gente tem um pouco, esses dois agentes nos ajudam a pensar um pouco por que as artes visuais já não tomaram para além desse lugar de pouco, para além de fato, as artes visuais não se apresentar para os militares ou para o Estado autoritário como um campo estratégico para essa adesão na transição, né, já que não atingia as massas, mas também pela essa inação, vamos pensar assim, dos artistas visuais nesse momento, tentar dialogar com o Estado, né? Bom, mas aí, com o milagre econômico, na década de 70, a relação dos artistas visuais com o mercado e, consequentemente, com essas instituições que são privadas, né, ela começa a ser tensionada, porque os artistas percebem que essas operações que o mercado começa a fazer nos anos 70, ao longo dos anos 70, 60, final de 60, de recuperação do modernismo, ela implicava numa tentativa que eles consideravam, né, de neutralização do contemporâneo, né? De certo modo, isso pode ser pensado quase como um dirigismo do mercado para uma produção, né? Porque se as instituições eles podiam sofrer uma censura
do Estado e estavam sem recursos, o mercado, por sua vez, que era esse agente de muita, que investia, de certo modo, sobretudo as galerias, eu estou pensando, numa produção experimental, eles também faziam esse papel de censor, né, de certo modo, assim, estou fazendo uma comparação que não é muito adequada, mas enfim. Mas aí, nesse momento, a partir dos anos 70, você vê como os artistas começam a produzir teoria não, perdão, a fazer críticas ao mercado, aos próprios críticos de arte, a questionar essa historiografia que se dava a partir de textos críticos em catálogos, que por sua vez eram financiados pelo mercado. Então, os artistas começam a entender que ali já não era mais possível, que eles estavam meio que ficando reféns, né? E aí, nesse momento, já nos anos 70, a gente observa uma requalificação da política e do político nas artes visuais, né? Então, se até o final dos anos 60, esse ideário que vai mobilizar, né, esse ideário ético, político, estético vigente no meio das artes visuais era baseado nos termos de uma cultura e de uma vanguarda nacionais, a partir de 70, a gente começa a perceber que a conformação, o surgimento assim de um entendimento, né, que situava a obra e o artista como partes integrantes de um sistema de correlações político-ideológicas e institucionais, né? E isso vem acompanhado de uma formação de uma autoimagem de artista contemporâneo, né? Que mais do que qualquer definição restrita, ela dizia respeito àquele artista que ele estava, né, se posicionava diante do circuito de arte, aquele artista que buscava intervir estrategicamente e conscientemente nesses processos, nos processos dinâmicas e nas instâncias que vão determinar a conceituação, a formação, a produção e a circulação e, sobretudo, a inscrição social de seus trabalhos. Então, eles tomam para si essa tarefa porque eles se deram conta que não poderia ficar à mercê do discurso crítico, das demandas do mercado, e também não tinha uma política de Estado que eles pudessem se apoiar, né? E aí, com isso, vem uma outra contribuição da minha pesquisa, que também é algo que é muito dado, assim como é muito dado essa ideia de que os artistas só se relacionaram de uma única forma ao longo de toda a ditadura militar, dos 21 anos de ditadura militar com o Estado. Uma segunda coisa que é muito dada é que os artistas radicais eles estavam fora das instituições, né? Que os artistas eles viraram as costas para as instituições, que eles ocuparam as ruas, sim, de fato, eles ocuparam as ruas, eles buscaram outros espaços para viabilizar suas exposições, suas produções, mas isso não significava que eles tivessem qualquer posição anti-institucional, né? Ou que eles se recusassem a expor em galerias comerciais ou em museus oficiais. Eles faziam críticas e pontuais a uma estrutura que eles não partilhavam, né? Então, eles criticavam o mercado, mas, ao mesmo tempo, eles faziam exposições em várias galerias do mercado, né? Eles criticavam as instituições oficiais, mas quando eram convidados também participavam das exposições. E aí eu trouxe esse documento daqui, que é, por exemplo, é a prestação de contas do Paulo Bruschi, que capitaliza muito essa imagem, né, de artista marginal, à margem, fora das instituições e tal. É uma prestação de contas do Paulo Bruschi para a Funarte, de um projeto que foi desenvolvido no setor de multimídia, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com outro artista que a gente vai ver mais para frente, o J. Medeiros. Então, essa é uma primeira, assim, uma segunda, terceira contribuição, que é, de fato, perceber, conseguir mapear como esses artistas ditos radicais, marginais, eles sempre tiveram nas instituições, sempre tiveram lutando por isso, por remodelar esse sistema, por dar estabilidade, por deixar ele mais profissional. Isso era uma tarefa deles, assim. E aí, já muito imbuídos por esse entendimento de que a obra e o próprio artista se situavam nesse contexto muito mais complexo e que eles precisavam intervir para que a obra não ficasse flutuando, né? E à mercê de interesses que não diziam respeito nem à produção, nem à própria intenção deles, esses artistas já nos anos 70 começam a se articular. Mas isso acontece de uma maneira nacional, assim, né? Aqui eu trouxe para ilustrar uma imagem que tem esses artistas que são de Recife, Natal
e João Pessoa, que estabeleceram um circuito lá, né, também, o Paulo Bruschi, esse daqui, o Yandejara Lisboa, J. Medeiros, Falvo Silva e o Leonardo Franco, que fizeram um triângulo amoroso que conectavam a partir de espaços de exposições, de ações, eventos, João Pessoa, Recife e Natal, né? Mas só para ilustrar o que é essa rede, mas essa rede foi estabelecida em várias regiões do Brasil, como eu vou mostrando aqui. E aí, nesse momento, já em 1970, você vê muitos artistas ocupando ou fazendo gestão de espaços alternativos, organizando as próprias exposições, fazendo textos críticos, pensando no próprio trabalho. E aqui eu vou trazer algumas articulações dessa natureza, mas eu não vou entrar porque a gente não vai ter tempo. Depois, qualquer coisa, a gente volta. Como foi a Escola de Arte Brasil Dois Pontos, criada em São Paulo por 4 artistas, né? A própria Malas Artes, que também tem vem com esse compromisso de trazer um debate atualizado sobre o que seria o contemporâneo. Em todos esses exemplos que eu vou trazer, desde a Escola Brasil dos Pontos e o que eu vou falar a partir de agora, o artista ele é o protagonista, não só da construção de um discurso sobre a própria obra, mas também de um discurso do que seria esse contemporâneo. Ele se coloca nesse lugar de um artista que é professor, de um artista que é um crítico, de um artista que é que viabiliza todas as etapas da sua produção. Algo muito similar a uma gestão de carreira contemporânea, né? Um artista contemporâneo. Aí a Malas Artes, mais uma articulação dessa natureza. Você vai ter o Nevótico e o Espaço NO no Rio Grande do Sul, que também é modelado da mesma forma. Na verdade, é uma resposta de um segmento do meio das artes visuais, de criar um espaço para a circulação e inteligibilidade de sua produção, né? E o diálogo entre eles, né? Há aqui um suplemento cultural Contexto, que foi editado em Natal, que também se aproxima dos moldes da Malas Artes, com a diferença de que ele era um suplemento num jornal oficial, né? Um jornal tradicional de Natal, também é organizado por artistas. O Centro de Arte Marginal Brasileira de Informação e União, também articulado no Nordeste, né? E aí, esses artistas, todos esses nomes que estão aqui que eu não citei, quando chega o momento que o Estado abre essa possibilidade de diálogo, em 1974, esses artistas que já vinham pensando nesse lugar, que já vinham questionando uma estrutura narrativa da qual eles eram pouco considerados, ou não se pensavam assim, ou que eles achavam que estava muito amarrada à demanda de mercado, né? Essa história da arte feita em catálogos, né? Esse pouco espaço para produção, essa tentativa de neutralizar as obras quando elas iam para os museus, enfim, esses artistas que já estavam trabalhando com isso, já estavam muito conectados com isso. Quando existe essa oportunidade, eles aderem a essa proposta, né? E aí eles percebem nisso a chance que eles precisavam, porque percebam, todas essas iniciativas, elas duram muito pouco, né? Porque sem um espaço, uma estrutura estabelecida, esses espaços, vamos dizer, que ficam à margem pontualmente, eles não têm fôlego para se manter, né? Precisa estruturar alguma coisa. E aí, quando se abre essa possibilidade, né? Quando se, se abre a possibilidade e os artistas começam a repensar, a avaliar tudo isso, eles começam a achar que sim, ó, o mercado já não dá conta, as nossas iniciativas, as que a gente começa em 1970, em 74 a maioria já está acabando, em 76 já não tem, então em 78 eu acho que fecha assim também uma tentativa desses artistas atuarem à margem no sentido de poder existir, estabelecer um circuito à margem de uma política de fomento, né? Vamos pensar assim. E aí eles começam a olhar para as instituições, né? Para o INAP, por exemplo, por aí vai. Então, aí quase que o carro, assim, a contribuição que eu acho também super importante, que é pensar que esse ideário nacional desenvolvimentista, como campo de convergência que a gente viu, né, entre os segmentos culturais politizados e o Estado autoritário, como o cinema, o teatro e a música, ela não nos ajuda, esse ideário não nos ajuda a pensar o campo das artes visuais. Né? Para esse segmento, defendeu-se que a relação do Estado autoritário esteve diretamente conectada às tentativas de institucionalização
e de desenvolvimento de um horizonte de inteligibilidade para a arte contemporânea que vinha sendo articulado em várias regiões do país desde o início dos anos 70, que foram algumas dessas que eu já apresentei aqui, né, brevemente. Então, isso daqui também é algo que diferencia ou que posiciona, atribui uma especificidade na relação que as artes visuais vai ter com o Estado autoritário, né? E por isso tão tardiamente, né? E aí, quando esse entendimento, ou se chega nesse lugar de que sim, vamos agora entrar nas instituições do Estado, porque a gente já está vendo que a gente já tem todo e tudo aqui, pensando estrategicamente e as coisas não se sustentam, é que eu, a partir desse momento, eu pensei nesse tipo de ativismo específico, que é o ativismo institucional, que tem como propósito fortalecer esse sistema da arte, né? Então, ele se diferencia, por exemplo, desse ativismo que a gente chama de frentismo, que é quando vários artistas, críticos, os agentes do meio se organizam para se confrontar ou se contrapor a alguma coisa, como foi, por exemplo, a Bienal do Boicote, né? Ou então o ativismo da obra, como a gente viu em algumas obras que eu apresentei já no início da apresentação. Né? O ativismo institucional é, de fato, uma tentativa consciente e muito estratégica de vários artistas nesse momento da abertura democrática de interferir e definir certas políticas de Estado para o campo das artes visuais. E a gente começa isso com, por exemplo, a atuação do Rubens Gershman, que transforma um antigo Instituto de Belas Artes do Rio na Escola de Artes Visuais Parque Lage. Né? A gente tem isso também com a criação do Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba, por Paulo Sérgio Duarte e Antônio Dias. Aqui vocês veem o Pedrosa, recém-chegado de um dos exílios, tantos exílios que ele teve que fazer, né? Foi obrigado, forçado, na abertura da exposição, algumas ações que foram realizadas no NAC, lá no João Pessoa. A gente tem a criação do setor de multimídia, do Núcleo de Arte e Cultura da Universidade Federal do Paraná, por J. Medeiros. Aí vocês vejam como circular, por exemplo, a Vera Chaves foi para Natal, Paulo Brusque foi para Porto Alegre, foram para o Rio de Janeiro, para o Espaço ABC. Então, esses grupos que estavam separados em regiões, eles dialogavam, eles circulavam, né? E aí, e como um momento super importante é a chegada do Paulo Sérgio Duarte, vindo já da criação do NAC em João Pessoa para criar o Espaço Arte Brasileira Contemporânea, que muitas vezes é pensado de maneira deslocada de um projeto, e eu posiciono esse Espaço ABC como se fosse um piloto da política, do projeto que o Paulo Sérgio Duarte, junto com vários artistas e do campo das artes visuais, vai desenhar para construir uma política de Estado, né, a partir do INAP, para o campo das artes visuais. Então, você tem. Aqui, nesse espaço Arte Brasileira Contemporânea, você já tem um esboço do que seria isso, essa política é, seria incentivar a produção, fomentar a produção e a circulação da arte contemporânea, por um lado, e, por outro, repensar os marcos do que seria, e uma antologia possível para o que seria essa arte contemporânea brasileira, né? E para a gente ter uma noção da diferença, por exemplo, da atuação desses ativistas institucionais, o INAP, que foi criado no final de 75 e que começa a atuar em 76, até a entrada de Paulo Sérgio Duarte, que se dá basicamente no final de 79, o INAP só tinha apresentado duas propostas, que era o termo na época para designar o que fosse uma produção experimental, né? Então, veja, era um espaço extremamente conservador. Alguns artistas que eu entrevistei falavam que nem tinha expressão, o INAP nem figurava como um espaço possível para uma produção mais experimental, mais contemporânea, né? E aqui tem essa evidência concreta aqui, né, na quantidade de mostras que se voltava para o que seria uma arte contemporânea, né? E é a partir dessa inserção do Paulo Sérgio Duarte que, de fato, o INAP, a Funarte, a princípio, depois o INAP, começa a se abrir para os artistas e para demandas e reivindicações desse segmento mais experimental e contemporâneo, né? Então, o propósito era a produção e circulação de arte contemporânea. Então, você vê já nesse espaço ABC que não
que não por acaso não é criado como um braço do Instituto Nacional de Artes Plásticas, como deveria ser, já que é o instituto voltado para pensar as artes visuais. Ele surge como um espaço da Funarte, né, dissociado do INAP. Então, e o Paulo Sérgio Duarte fala, não, era tudo muito conservador, é muito, né, conservador, então eu preferi entrar por aqui para evitar confusão, só que essa ação do Paulo Sérgio, ele tem uma expressão, ela tem uma recepção muito positiva, aí o Paulo Sérgio começa a crescer internamente, politicamente, articular, enfim, e vai culminar com a direção, ele ocupando a direção do INAP algum tempo depois, pouco tempo. Mas, bom, aqui no Espaço Cultural, no Espaço ABC, você vê a preocupação em produzir catálogo dos artistas, cuidar das exposições, os artistas tinham autonomia para convidar críticos ou quem quer que fosse para escrever sobre suas obras, ou eles próprios poderiam produzir, né? No caso aqui do Antônio Manuel, que é aquele artista que a gente apresentou lá no começo como Repressão, outra vez, eis o saldo, né? A obra. Ele convida o Silviano Santiago, esse catálogo aqui é praticamente um livro de artista, é primoroso, né? Então, aqui você vê com vários catálogos, né? Que eu peguei, essa foto está meio ruim, mas enfim, para você ver o cuidado de manter o mínimo de identidade visual, apresentar as obras coloridas, coisa que também não era tão fácil de se ter esse tipo de memória, né? E aí, junto com esse esforço em profissionalizar, em respeitar as exigências da apresentação do trabalho, pensar um catálogo, um texto crítico, também a gente vê um esforço em formular um novo paradigma teórico que servisse de subsídio para uma reinterpretação da história da arte brasileira e para refletir sobre sobre a arte que vinha sendo produzida, né? Então, que na minha tese eu chamo de arte contemporânea, outra genealogia, novos paradigmas, né? Que se estruturava em dois movimentos, né? Um reexame crítico do que foi esse modernismo e seus limites, e um reposicionamento do neoconcreto como um marco ou momento em que se instaura um debate para o contemporâneo, né? E aí o Paulo Sérgio Duarte vai lançar algumas coleções, né? Vai lançar uma política editorial muito consciente desse interesse, né? Desse desejo, que, por exemplo, que eu peguei dois exemplos aqui, né? Começa com a Querela do Brasil, que é o Carlos Ilho examinando de uma maneira muito crítica, e para Sônia Saunstein ainda hoje é, é, muito original, né? O que foi esse modernismo nesse país, ex-colônia, né? Combinando com a publicação do neoconcretismo do Ronaldo Brito, que de fato, né, traz algo que estava esquecido, né? Que não estava no horizonte de debates nessa época, né? Que tinha acontecido lá atrás, 10 anos, 20 anos atrás, enfim. Recupera todas essas pesquisas, né? E aqui você tem outras pesquisas que foram produzidas pelo INAP, já com o Paulo Sérgio Duarte lá, né? Esse caderno de texto, por exemplo, aqui, né? O moderno e o contemporâneo, o novo e o outro novo, que é um debate. Esse caderno é primoroso, assim, que tiver a oportunidade. Ou esses 7 ensaios sobre o modernismo, que também é um reexame a partir de várias perspectivas do que foi esse projeto no campo cultural, né? E também a gente tem lançaram também esse projeto Arte Brasileira, que são essas brochuras que examinam toda uma história da arte brasileira e, claro, culminando com o neoconcretismo, né? Como esse momento de ruptura, como um momento em que a arte contemporânea ela vai romper com todo esse ideário imaginário moderno e vai instaurar o novo, né? Assim. Então, basicamente, é isso, né? No final da pesquisa, o que fica disso tudo é que essa criação do espaço para o contemporâneo foi historicamente construída e com uma produção identificada como contemporânea, ela demandou, desde seu início, a sua institucionalização, né? E reivindicando para isso não apenas um espaço nas políticas de Estado, mas também um lugar na história da arte, né? E, claro, e a gente viu que todos esses esforços foram capitaneados e muito direcionados pela atuação dos próprios artistas que tomaram para si essa tarefa de reestruturar o campo do qual eles faziam parte e também de dar uma inteligibilidade e um adensamento teórico, né, à reflexão que dizia respeito, inclusive, às suas próprias produções. Eu não sei se eu falei muito rápido, deixa eu voltar aqui antes que... Agora deixa eu achar aqui.
Mas é basicamente isso que eu trouxe para apresentar. Eu não sei se foi muito rápido. E passei 42 rápido. minutos. É, foi o que eu tinha programado. Deu certo. Mas você pode falar mais um pouco, se você quiser. Você quer concluir? O que que foi essa pesquisa para você? É, e aí essa pesquisa, ela foi toda realizada, né, bem no momento de destituição da Dilma, né, a prisão do Lula. Eu, como alguém que estava muito conectada, como filiada do PT, enfim, para mim foi um período muito difícil, né? Eu acho que quem está fazendo uma pesquisa aqui, doutorado, sabe o que é que a gente passa, né? Adoeci muito, eu nunca adoeci tanto na minha vida como foi fazer essa pesquisa. E o que foi mais curioso para mim nessa pesquisa é, de fato, me repensar. Para mim ter, eu sou filha, meu avô, sou neta de um ex-ativista, vamos pensar assim, que foi preso, torturado, desaparecido, enfim, tem uma história na família já com a ditadura. Então eu cresci entendendo que só existiam dois lados possíveis, né? Ou você estava do lado dos militares ou você estava na oposição. Foi assim que eu cresci, né? Entendendo isso. Então fazer essa pesquisa, para mim, e o contexto em que ela foi realizada, mas foi muito desafiante, sobretudo para mim também, para construir uma outra identidade que me autorizasse a pensar a política de uma maneira muito mais complexa. E isso eu devo, obviamente, aos próprios artistas, porque foi uma pesquisa que eu escutei muito, eu escutava muito esses artistas, sabe? Tirar esses julgamentos, esse moralismo, essa limitação de pensar a política de uma maneira tão restrita, de um modo geral, né? E eu lembro que eu, conversando numa entrevista que eu fiz com a Ioli e com o Carlos Ilho, sobretudo com o Carlos Ilho, que sai das artes visuais, vai para luta armada, volta. E aquela conversa, eu saí de lá assim, chorando, assim, foi assim, mudou completamente a minha vida nesse sentido de entender uma complexidade que eu ainda não tinha alcançado, que é da potência da arte para ser política, né? Que é o Carlos Ilho fala, o importante politicamente da arte é ser arte, né? Então, desse lugar que é muito sofisticado e que é muito poderoso, né? Da arte da arte em si como política. A arte não precisa ser ilustração, precisa ser panfleto, ela é política por excelência. Né? Então, acho que essa pesquisa foi muito importante nisso e realmente. E essa defesa inegociável da autonomia da arte, sabe? Desse lugar de potência da arte, justamente porque ela é um espaço de autonomia. A arte tem um espaço. E por isso que ela tem uma inscrição material, ela tem uma potência de transformação do mundo, né? Porque ela tem autonomia. Ela não está subordinada a nada, né? Então, basicamente é isso. Né? Enfim, acho que a gente conversa mais conforme os interesses de vocês. Então, é isso. Obrigada, gente. Fabrícia, muito obrigada. Acho que, assim, para todo mundo foi muito inspirante ouvir você falar de tudo isso que você está trazendo e parece que arrumando, né, um monte de coisas que a gente tem separadinho, né, e você conseguiu, você e a Dária, ao seu lado, vocês conseguiram organizar. É uma organização possível, que pode vir a ser contestada Sim, na sequência, mas, assim, vocês conseguiram enquadrar várias ações. Certamente uma pergunta que logo vai acontecer é como é que você está pensando o campo das artes visuais hoje, com a relação com o governo, né, com uma política de Estado dessa maneira. Mas antes de te abrir para isso, eu queria te perguntar assim, porque você estava falando da associação com o governo federal, mas ao mesmo tempo, você se centrou muito na atuação da Funarte, quer dizer, a Funarte é um espaço em que convergem várias ações desenvolvidas em outros lugares do Brasil naquele momento. Mas como você via aí a relação entre os dirigentes da Funarte e o governo federal naquele momento, no final dos anos 80? Então, se existia é, isso ou não, se era uma atuação completamente independente por questões, né, específicas. eu acho que existia uma autonomia relativa, né? Eu acho que a gente tinha, de fato, a gente tirava proveito desse lugar de pouco protagonismo das artes visuais, né? Nessa construção dessa imagem e do pouco efeito que as nossas críticas tinham, efetivamente, né? Na conformação do imaginário, né? Então, eu acho que a gente tira um pouco proveito disso, mas eu acho que também existe um pensamento, um entendimento que aí vai ancorar um pouco nessa nossa tradição reformista, sabe? Tudo que a gente está vendo aqui não se dá
a partir de uma política de ruptura, né? Então, é reformista, de fato, é uma reforma de um desenho institucional já dado, não é uma ruptura. Não sou ingênuo também de colocar assim, e tá de bom tamanho, assim, eu acho que foi o que era possível fazer. Se fosse uma tentativa de ruptura, ninguém estaria, os militares não deixariam entrar, né? A Embrafilme ela tinha um sensor dentro, tinha um agente do SNI dentro, a Funarte também tinha. Os agentes estavam lá. O último, esses documentos que descobriram há algum tempo atrás do gás autorizando tortura, a gente que estuda, a gente sabia disso. A gente não tinha como provar, mas a gente, pelo que a gente via, né? Então, tinha muito, sim, eu acho que tinha muito. Por exemplo, o Paulo Sérgio Duarte, você não vai encontrar documentos com ele nomeado diretor do INAP. Ele é o substituto. Por quê? Porque ele não podia ser nomeado, porque Paulo Sérgio Duarte também fez parte da luta armada, entendeu? Então, tinha essa negociação. Por exemplo, você pega a última gestão do INAP, quer dizer, a penúltima, né? A última foi da Ana Letícia, que foi da Iole de Freitas, você vê o Ferreira Goulart organizando com o Ziraldo um golpe, porque aquele foi um golpe. E tira efetivamente a Iole de Freitas, que ele fala que é a igrejinha. Por quê? Porque é uma disputa também, né, de reposicionar esse debate contemporâneo nos termos ainda desse projeto do qual do Partido Comunista Brasileiro, que o Ferreira Goulart fazia parte. Então você vê que o tempo inteiro tem essas disputas, eu acho que era tudo muito tenso, né? E era muita negociação, sabe? Dentro dessa negociação, o que eu tentei mapear era o que foi possível, os possíveis avanços, enfim. Mas sim, eu acho que ao longo de todo o processo foi muita negociação. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Quem vai ser o primeiro? Ou você quer emendar e falar um pouquinho como você está vendo o momento de hoje? Mas talvez. Posso? Pode, pode. Quem está falando para perguntar. Deixa eu ligar a câmera aqui. Anotando. Tá. Boa tarde, Fabrícia. Oi, Almerinda. Oi. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Fabrícia. Muito obrigada, tá? Foi maravilhosa a sua palestra, a sua pesquisa. E eu tenho uma curiosidade. Quando você fala do INAP, né? E dessa ingerência, né, que havia, obviamente, do governo militar, né, sobre as instituições, que elas eram realmente controladas pelo governo. Como é que você viu na sua pesquisa, por exemplo, em 82, a indicação pelos próprios artistas do Paul Erkenhoff para ser o diretor do INAP? Não sei se você viu isso. Almerinda, obrigada pela pergunta, porque eu acho que a gestão do Paulo Reckenhoff é uma gestão que eu não explorei muito na tese, porque, enfim, não deu tempo, mas que eu pesquisei e que tem questões que precisam ser colocadas e que deve sair em algum artigo muito em breve. Então, por exemplo, o Paulo Reckenhoff, ele tem uma tradição dentro do INAP, né? Ele não foi indicado por acaso, né? Ele já fazia parte do corpo técnico do INAP, a convite do Paulo Sérgio Duarte, ele já tinha feito exposições lá no Espaço ABC, depois ele foi assistente da Maria Edmeia, que era diretora, né, do INAP por um tempo, e depois ele assume um posto de diretor do INAP, efetivamente. E o Paulo, e é ótimo o exemplo do Paulo Henkenhoff, que é um pouco respondendo a pergunta complementando a pergunta que a Fátima fez, porque como é que se dava essas negociações? Como é que, dentro de uma política, de uma instituição que era monitorada, como é que você poderia ampliar uma política para as artes? Então, por exemplo, todo esse debate que identifica o Paulo Reckenhoff como um cara que olha para o norte, né, que vai olhar visualidades amazônicas, que faz a inserção do INAP, a política de um órgão federal chegar no norte do país é muito celebrada e é colocada muito na conta do Paulo Reckenhoff, única e exclusivamente como se fosse uma política bastante original, né? Sem dúvida nenhuma, se não fosse o Paulo Reckenhoff, não teria sido desenhada dessa forma. Né? A chegada dele no INAP foi muito celebrada porque foi a primeira vez que um artista visual estava assumindo o posto de diretor lá.
depois vem o Luciano Figueiredo, a Eola de Freitas, mas quem inaugura esse lugar de artista gestor no INAP é o Paulo Reckenhoff. Mas, se você olha as diretrizes da Política Nacional de Cultura, e com esse projeto nacional desenvolvimentista, elas obrigavam a que o INAP e os outros órgãos culturais chegassem em todas as regiões brasileiras, entendeu? Então, às vezes, a gente olha para essa política a gestão do Paulo Reckenhoff no INAP e celebra muito, o cara que olhou para o norte, visualidade amazônica, o cara que fez isso. Mas isso era uma diretriz da política do Estado ainda autoritário. E aí, dentro desse conhecimento, desse compromisso dele com o campo, desse olhar, né, de quem é efetivamente do meio, ele consegue, dentro de uma diretriz, fazer o que ele fez, que é, de fato, para a gente celebrar, que é ainda hoje uma política considerada pioneira, original, insuperável, por aí vai. Mas, basicamente, é isso, assim. Obrigada. Quem mais? Vocês podem fazer a pergunta pelo chat também, se vocês quiserem. Eu passo para ela. Todo mundo quietinho. Então, eu vou te fazer aquela pergunta lá. Inclusive, você trouxe isso, né, Fabrício? Você falou, falou da atualidade da tua pesquisa para hoje, o que a gente está vivendo. Quer falar isso? O que eu acho, assim, o que eu acho é que eu percebo é que nesse momento da redemocratização, né, muito sintoma de uma época, existiu de fato essa mobilização conjunta, né, do campo se olhar, dos artistas estarem juntos, de pensar em um projeto, de abrir espaço, né, e que isso, já no INAP, com as políticas do INAP de abranger o território nacional, você começa a perceber já nesse momento o direcionamento de verbas por regiões para fomentar projetos, tipo o Projeto Arco-Íris. E que a minha suspeita, Fátima, é que essa política ela é interrompida com o Collor, e quando o Lula volta e o Gil vai, ela é retomada de alguma forma na política dos editais. Essa política dos editais é a coisa neoliberal por excelência, é o artista e o artista, ou a produtora. Então, o Estado ele direciona a verba para que o artista ou uma produtora execute uma política de Estado. Entendeu? Então, isso enfraquece demais, eu acho, as coisas. Então, essa desarticulação, quer dizer, a gente nunca teve tanta articulação quanto outros segmentos de classe, né? Vamos pensar assim, mas eu acho que essa desarticulação a gente já vê colocada, inclusive, nessa construção dessa imagem do artista contemporâneo como aquele que faz a gestão, como aquele que cuida de todas as etapas da carreira, entendeu? Como esse diálogo que os artistas estabelecem com o mercado e por aí vai. Então, eu acho que hoje é um pouco sintoma, porque eu acho que eu lembro que na transição do governo do Haddad para o Dória, o Haddad assina a exoneração de todo o corpo do Centro Cultural São Paulo de Artes Visuais. A curadoria inteira de artes visuais foi exonerada, não teve um manifesto, entendeu? Então, na gestão de transição, acho que o Dória pediu, mas o Haddad que assinou, e a gente não se mobilizou, ninguém fez nada, né? E por aí vai. Então, eu acho que... E agora com esse governo, porque eu acho que é uma diferença muito grande, né? Existia, sim, uma atenção do regime militar para o campo cultural. Eles não só censuraram, eles fomentavam a cultura, né? E em 74 existe investimento massivo. Com o Bolsonaro, a gente não consegue falar nem disso. Não existe uma política para esse lugar, né, simbólico, enfim. Então, não sei se eu respondi também, porque... Seu microfone está ligado. Desliga aí o microfone, que senão fica indo e voltando, Almerinda. Mas espera aí, obrigada, Almerinda. Mas quando quiser falar, por favor, à vontade. Espera aí, o Alexandre trouxe alguma coisa aqui, mas é um fomento ao debate, né? Que é o Centro Cultural. São Paulo perde autonomia financeira no fim da gestão do Haddad. Você quer falar, Alexandre? Eu gostaria de falar primeiro, agradecer a Fabrícia, né, que eu não tive oportunidade nesse período de ler a pesquisa e poder ver a sua fala agora e essa abordagem institucional que tanto interessa, né, para o campo das artes, né, as controvérsias que você mostra. Quer dizer, tinha muita gente ali tentando agir dentro da máquina com o que era possível, né, agir. O que eu queria perguntar um pouco, Fabrícia,
qual que é uma coisa é o quanto há de documentação sobre esse período ainda a ser conhecida, quer dizer, você falou aí de um conjunto de artistas e a gente sabe que há muito mais coisas, né? Há muito mais proliferação. Você viu um tipo de documentação e você entrevistou pessoas, quer dizer, imagino que você não, talvez não tenha trabalhado tanto, por exemplo, correspondências, coisa manuscrita, enfim. O que eu gostaria de entender um pouco é qual é a quantidade dessa documentação e qual é a qualidade de preservação desses tipos documentais. Porque a gente sabe que a gente tem um sério problema também no Brasil, e eu acho que a destruição pelo fogo do Museu Nacional, ela indica isso. Esse debate agora sobre vamos quebrar estátua, vamos demolir estátua, também sinaliza uma coisa desse tipo. Quer dizer, a gente está num país que o nível de vandalismo cultural é muito assustador também. Não é? Se destrói muita coisa de muitas maneiras, tem muitas formas de destruir. A gente sabe que destruição é uma política de Estado, né? Então, o que eu gostaria de entender um pouco é qual que é a quantidade dessa documentação, quanto ainda existe para ver, o quanto você deixou de fora e qual é a condição de preservação dela dentro dos acervos. Obrigado. Uhum. Acho super importante essa pesquisa. Alexandre saiu? Tá sem microfone, Fátima. Acho que de repente deve ter caído, ele deve ter apertado o botão errado. Eu Vai acho que voltar, né? eu acho que essa pergunta é super importante e é um pouco também me dá uma oportunidade de falar um pouco do que é esse ofício de pesquisador, né? De história da arte, assim. E eu acho que tem muitos colegas que estão aqui que fazem pesquisas históricas. Quando eu terminei o meu mestrado, falei para eu não quero mais trabalhar com pesquisa histórica, não quero olhar para a fonte primária, que é o inferno, né? E tinha prometido também para, na época, a minha namorada, que fez o projeto da identidade visual, eu falei, ó, no doutorado não vai ter, e você não vai fazer nota de rodapé, né? Não aconteceu, né? Então, trabalhar com pesquisa, com fonte primária é muito complicado, a gente sabe disso, assim, para essa pesquisa eu visitei não só arquivos institucionais, como eu fui no Rio, no MAN, na própria Funarte, em Natal, Recife, acervo de artista. Então, esse período, muito material está nos arquivos dos próprios artistas. E salvo no MAN, que tem uma organização melhor, nas outras instituições é tudo muito precário. Então, você vai para lá, isso foi uma dica preciosa da minha orientadora, falou, fotografa tudo que você pegar. Não tenta olhar para aquilo e ali ver se vai ou não. Fotografa o máximo. Então, eu ia... Nessa pesquisa de doutorado, eu tenho um HD que eu acho que tem mais de 4.000 imagens, né? E aí, tem muito material a ser pesquisado, né? É uma tarefa, assim... minha pesquisa é uma pesquisa assim, né? Que abre, como vocês viram, assim, uma perspectiva para pensar, né? O que seria isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, sei lá, precisa se olhar muito mais com... Não, eu acho que você não perdeu muita coisa, Alexandre. Eu estava falando que essa pergunta é super importante, justamente para gente para quem está aqui ou quem está fazendo pesquisa histórica, né? Que trabalhar com foto primária no Brasil é muito complicado e que eu visitei muitas instituições e também muitos acervos de artistas, arquivos de artistas, né? E salvo no MAN, que tinha minimamente organizado, no MAN do Rio, organizada essa documentação, de um modo geral, essas documentações elas estão em caixa. Quando a gente consegue localizar por recorte histórico, por exemplo, você chegar na Funarte e pedir a documentação das gestões do INAP, não existe, você não vai encontrar, né? Eu estava fazendo a pesquisa lá, que eu pesquisei muito no Rio, então você abria a caixa, a pasta do Cildo Meirelles, tinha um monte de obra do Cildo, Zero Cruzeiro, estava tudo lá como documento. Eu informei para o pessoal lá, né? E para complicar mais ainda, toda aquela referência que era precária na Funarte, eles passaram agora há pouco por um processo, estão fazendo uma catalogação nova, e toda referência que está na minha tese de localização não vai ser mais... você não vai achar mais nada naquela localização.
Eu escrevi para eles, fiquei desesperada, se tinha alguma forma de botar uma correspondência, porque tinha uma tese que estava identificando os documentos assim, e não é possível, né? Então, o que eu consegui fazer lá é porque, assim, eu tenho uma orientadora que obrigava a gente a ler 500 páginas por semana, né? Então, não é qualquer orientadora. Então, é um rigor muito grande. É um trabalho muito árduo, mas sem dúvida nenhuma, que essa pesquisa minha só abre uma portinha, assim, né? Tem muita coisa para ser investigada, assim, eu acho que precisava muito olhar com mais detalhe para cada uma dessas gestões, articular melhor. Você tem, por exemplo, para você relacionar, você tem que achar o fundo do gás, o fundo documental do gás, ou na Fundação Getúlio Vargas, sabe? Porque é isso. Eu estava trabalhando com cinema, com teatro, que não era diretamente, mas era fundamental para eu defender essa especificidade da relação do campo das artes visuais. Então, eu tinha que buscar muita documentação em muitos espaços, né? De fato, é uma pesquisa histórica que, enfim, e que deixa muito buraco, né? É o que é assim, é uma perspectiva, não é a história, é uma perspectiva, né? E aí, quanto mais. E eu só consegui fazer essa justamente porque teve um monte de gente que fez uma outra, que me deixou no lugar confortável de olhar para aquilo e falar, mas está faltando isso aqui. Mas alguém já tinha feito tudo aquilo, né? Então, quanto mais gente pesquisar, melhor. Só não vai ser eu, porque eu estou abrindo mão já dessa pesquisa, desse debate aí. Alguma pergunta mais, gente? Hoje estão todos tímidos, Fabrício. Ai, será? Por que será, né? Acho que é isso, então, né? Vamos ver se ninguém for perguntar mais nada. Eu gostaria de, de fazer uma outra pergunta. É o Alexandre de novo? Isso. Uhum. E o Pedro depois. Então tá, Alexandre e depois o Pedro Ernesto. Um pouco, Fabrício, eu acho que a Fátima tocou um pouco nesse ponto, mas assim, para a gente que é das ciências sociais, que passa, por exemplo, pelos cursos de cultura política, no meu caso, eu estudei na USP, né? Há todo um debate no campo da cultura política, de disciplinas que eu fiz, que vão analisar o problema da corrupção no Brasil e do quanto as instituições democráticas tinham peso nas representações que o eleitorado faz dela, né? Quer dizer, então, para algumas pesquisas, quando você vai perguntar para o eleitorado, vai perguntar para a sociedade, as instituições democráticas são sólidas? Você acredita na volta da ditadura? Não. E tinha várias pesquisas que agora está demonstrado que foram pesquisas que não serviram para nada, basicamente, porque elas, na verdade, elas apostavam que não haveria uma volta da ditadura, não haveria retrocesso, isso com base em pesquisa sociológica, e daí o que a gente vê é um enorme retrocesso. Eu gostaria de saber como foi que você fez esse diálogo com esse campo sociológico de pesquisa sobre instituições ditatoriais e democráticas, porque o seu vocabulário é um vocabulário muito devedor do universo da ciência política e da sociologia política e da cultura política e tudo mais. Eu gostaria que você comentasse um pouco disso, se você puder. Antes disso, a Ana Paula Simeone, ela, além de te agradecer, não sei se você está vendo aqui o chat, ela disse que ela mencionou os trabalhos do Renato Ortiz e do José Carlos Duran nesse campo. Então, eu acho que entra no que o Alexandre está te perguntando agora, né? Sim. O Renato Ortiz e o Duran são referências na minha pesquisa, né? Ela fala aqui, ó, o papel da ditadura no sentido de construir e normatizar elementos da vida artística e cultural. Que eles apontam, mas que ela já está dizendo que o trabalho vai muito além, né? Sim, isso. Então, Alexandre, eu passei um período da minha pesquisa que foi muito voltado em estudar a instituição, as Forças Armadas, então eu fiz um estudo muito desnecessário, de certo modo, porque era uma obsessão pessoal, por conta da minha história familiar, né, de entender o que é essa instituição Forças Armadas, e é claro que eu queria entender qual era o lugar da atuação civil nessas instituições que eram controladas pela ditadura, né, pelo regime militar. E aí eu vou muito, é exatamente isso, eu vou muito me fundamentar no debate das ciências políticas, sem sombra nenhuma
né, de dúvida. Pensando muito, usei muito o Fernando Henrique Cardoso, o jovem Fernando Henrique Cardoso, para pensar toda essa questão da burocracia. Usei muito... porque agora tá faltando minhas referências assim, mas se você ver lá, acho que 2 capítulos da minha tese é só para discutir basicamente esses aspectos, sabe? Então foi também, essa pesquisa ela tem esse caráter também de se ancorar num debate que não é um debate restrito ao campo das artes visuais, pelo contrário, é um debate que posiciona de uma maneira mas ele tem essa coisa dos anéis, os anéis do burocráticos, dos feudos, esse pensamento dele jovem é muito pertinente, porque tanto ele como tem uma vertente que vai defender que os civis eles tinham autonomia relativa para modelar, né? Sei lá, tirando o Delfim Neto, que é um cara que estava sempre presente nas políticas do Estado, né, modelando efetivamente, você tem uma circulação de muitos civis, né, que estavam modelando políticas de Estado, de certo modo, muito embora os militares tivessem poder de veto, né? Mas sem sombra de... O Adriano Codato, por exemplo, ele tem essa tese que o Adriano Codato é outra referência, né, que vai atualizar um pouco ou que avança quando o FHC não chega, né? Enfim, mas assim, tem toda uma fundamentação que o meu esforço foi justamente posicionar essa atuação, o campo das artes visuais nessa coisa mais abrangente, né? Entender como é que ela se situava, como é que foi possível, por exemplo, um artista pautar uma política de Estado ou interferir? Por que isso foi possível no momento da ditadura? Como é que a gente entende isso? Isso começou só no processo de abertura política? Não começou. Desde o começo, existiam civis que estavam lá trabalhando, né? Então, como é que a gente vai pensar esse esforço, esse compromisso mesmo de entender esse campo, o que seria esse campo político, essa nossa tradição política, né? Essas elites que estão no poder, enfim, e por aí vai. Eu não sei se eu te respondi muito bem. Vamos passar para o Pedro Ernesto e depois a pergunta você vai respondendo aos poucos. Pedro, quer fazer a pergunta? Isso. Oi, Fabrícia. Oi, Pedro. Obrigado pela fala. Eu ainda não li o seu doutorado, mas eu li o seu mestrado. E me interessa muito essa questão sobre as políticas para descentralização das artes no país, né? A Fátima falou sobre qual que seria essa articulação, né, entre a questão, aliás, a dimensão nacional e as dimensões locais, né? E eu queria te perguntar sobre, no seu doutorado, aliás, no seu mestrado, você fala muito sobre o NAC da UFPB, que teve ali um protagonismo para o contemporâneo, né, ali, né, nos anos, final dos anos 70, 80, né? E eu queria saber como você viu, pelo que eu entendi, o seu doutorado vai até os anos 80, né? Como você viu esse processo de, digamos assim, troca de protagonismo regional ali no Nordeste, né? Quando Recife, principalmente o Mamã, né, a partir da segunda metade da década de 90, toma um certo protagonismo no trato desse contemporâneo na região, né? E na contemporâneo ali, né? Então, aí a gente, Pedro, essa pergunta, eu também fico me questionando muito sobre isso, eu fico tentando analisar, né, entender, né, essas dinâmicas, assim. Mas o que me parece, sabe, assim, é que o que aconteceu em João Pessoa foi uma ação muito pontual, é uma conjuntura que foi muito favorável, da gente ter alguém da estatura do Paulo Sérgio Duarte, e ainda que muito jovem, mas essa mente brilhante dele, né, junto com Antônio Dias, no momento em que a Funarte, como uma política de Estado, né, vai abrir, porque quem fomenta a cultura na universidade não é o MEC, vamos dizer, é a Funarte,
né? Entra esse fomento vem via Funarte e vem com muito dinheiro. Então, ali você, com o dinheiro na mão, com a articulação que o Paulo Sérgio Duarte tinha no eixo Rio-São Paulo, você vê o que ele fez, né? Não estava dependendo. E tinha um reitor que era de confiança dos ditadores, né, do Geisel, por exemplo, o Linaldo Cavalcante, mas que era de confiança e estava muito cumprindo, né, essas diretrizes de abertura, como as Forças Armadas estavam desenhando. E aí, com esse recurso e essa certa autonomia, o Paulo Sérgio Duarte fez o que ele fez. Mas a gente não tem uma tradição de inovação no campo institucional e nem uma mentalidade política institucional inovadora, como a gente vê. Agora, você está perguntando para uma pernambucana, né? Pernambucana vai dizer que Pernambuco é o primeiro. Não, mas aí você está perguntando para uma pernambucana sobre Pernambuco e você, mas Pernambuco é historicamente, é o estado que se insubordina, que busca autonomia, né? E que também vem acompanhado, por exemplo, a primeira gestão do Eduardo Campos, neto do Miguel Arraes, foi fundamental, porque o cara disse, minha aposta vai ser na cultura. Então, ele é muito dinheiro. Eu trabalhei nessa primeira gestão, tive esse privilégio de trabalhar na Secretaria de Cultura nesse momento, lá em Recife. E aí, você vê, é um investimento massivo e tem uma articulação menos provinciana, ainda que provinciana, dos artistas de Recife, da classe artística de Recife. Então, enquanto em João Pessoa você vê até hoje uma defesa muito acirrada da tradição, do local, em Pernambuco a gente não tem essa defesa, a gente está muito mais aberto, é isso que eu penso, né? Mas você está falando com a pernambucana, aí eu não sei quanto é bairrismo já, né? Mas eu vejo mais por aí, sabe? Eu acho que a gente sempre teve ocupou numa dimensão regional um lugar cosmopolita. Então, acho que tem, né, a gente já era uma grande capitania, vamos pensar, quando ainda na Paraíba se existia uma resistência, ninguém conseguia domar aquela para o bem, né? A gente pensa agora, teve muita resistência lá. Então, eu acho que tem esses aspectos, processos históricos distintos, sabe? E por isso que a gente pode pensar, a gente tem que olhar melhor para esses processos históricos. Também não sei se respondi. Tem duas perguntas aqui, da Carol, nossa aluna, e que pede que você fale um pouco mais sobre a entrevista que você fez com o Carlos Zilli, já que você disse que foi uma entrevista muito importante para a sua pesquisa, assim, foi um momento de, talvez, virada, né? E a Ana Paula Simeone agora quer fazer uma pergunta para você também. Primeiro você responde a Carol. Tá. Então, Carol, a pesquisa com Zílio assim, me afetou tanto que é meio que eu fico, às vezes eu nem sei direito, sabe? Assim, como começar a falar dela, porque eu consegui fazer essa entrevista, ele tinha recém feito uma cirurgia, não pôde me receber no ateliê dele, mas me recebeu na casa, enfim, me deu todas aquelas obras que a gente vê nos livros incríveis para pegar com a mão, assim, e tal. Mas, para além disso, a gente teve uma conversa muito sincera e ele muito cuidadoso, assim. Ele foi muito esse lugar dele de professor também, né? Desse compromisso, né? E aí ele, aos poucos, foi uma entrevista que durou um tempão, uma tarde inteira. Aos poucos eu fui relaxando, ele também, mas aos poucos ele foi me contando, né? De todos esses, de que quando ele saiu da prisão, por exemplo, o que mais machucou ele não foi nada do que ele passou na prisão, foi ele sair dali, daquele momento, e olhar, e chegar numa realidade e ver que todo o projeto das esquerdas tinha fracassado, por exemplo. Ele estava muito incomodado porque muitos colegas apoiaram o Aécio na ocasião, estava a favor do Aécio, votaram no Aécio, colegas que estavam de esquerda como ele, né? Então, o próprio Paulo Sérgio Duarte, né, votou no Aécio. Então, tinha uma disputa também, ele também estava muito magoado nesse sentido, de perceber também toda uma geração que o acompanhou, que lutou com ele, de repente está pensando de outra forma, né? Isso, ele estava muito afetado por isso, tinha o contexto da Dilma, né? Mas aí ele falou para mim, uma das coisas que ele falou, por exemplo, foi que ele só lembrava do professor dele, ele voltou para o ateliê, ele foi aluno do... do pintor. Como é? Bom, é de um pintor muito conhecido, daqui a pouco eu lembro o nome, e ele falava que
ele sempre ficava questionando esse professor dele, esse mestre, que ele usou essa palavra, porque estava o mundo acabando e o cara estava pintando. E ele falou que agora, o que ele mais fazia, a coisa mais importante que ele fazia era estar no ateliê pintando. E ele considerava, por exemplo, a principal ação política dele, a atuação dele na PUC. E depois, na pós-graduação, na UFRJ, a revista que ele produziu. Ou seja, é um cara que estava pensando nessa política, o que a política na arte, como poderia ser feito, como poderia ser dada. Mas é um cara que estava na luta armada, né? Que foi para a luta armada. Então, foi esse encontro, assim, que eu até essa entrevista, até tenho que publicar, porque ela é tão bonita. Mas, assim, é basicamente isso. Isso me afetou muito, porque foi muito sincero, sabe? Assim, eu comecei a chorar, ele ficou muito emocionado também, a gente preocupado com os destinos, sabe? Assim, da universidade, com tudo que a gente nem imaginava que ia chegar agora, né? A gente estava pensando, era a questão da Dilma ali. E foi o Iberê, isso, a Sinara falou aqui. Lembrou muito do Iberê, sabe? Então, enfim, foi basicamente isso, assim. Para mim foi muito carinhoso, muito. Eu não sei falar muito, mas me afetou muito, assim. Saí muito emocionada, mudou muita coisa, assim. Essa lucidez dele, essa defesa da arte, sabe, assim, da produção, enfim. Ana Paula, você quer fazer a pergunta? Desmutar. Oi, tudo bom, Ana. gente? Obrigada, Fabrícia. Antes de mais nada, falar que eu li seu doutorado, porque, enfim, estava trabalhando para a livre docência, revisando, né, a questão dos anos 70, e daí eu já tinha vontade de ler, por te conhecer a Dária também, e, enfim, e também, daí foi um prazer muito grande, acho que eu li em janeiro, se eu não me engano, no final do ano passado, acho um texto excelente, como eu comentei, eu conheço, né, bem o trabalho do Renato Ortiz, especialmente do Duran, que é uma bibliografia obrigatória na minha área, e acho que eles já tinham pontuado algumas coisas, mas que você foi muito, muito, muito além, e acompanhei um pouco também a sua angústia. Eu lembro uns anos atrás de você falando que, como assim trabalhar com a questão de um ativismo dentro daquele momento e dentro das instituições. Eu acho que você acabou resolvendo tudo muito bem. O que eu ia comentar, quando me deu vontade de fazer a pergunta, é porque, assim, eu acabei de fazer o prefácio para uma tese que vai virar livro do Eduardo Dimitrov, que é sobre Pernambuco. Eu não sei se você conhece o trabalho dele. E justamente a tese dele vai de encontro, né, vai contra essa ideia de que Pernambuco é um lugar cosmopolita. Ele trabalha com a trajetória de 11 artistas, vai desde lá o Cícero Dias, aliás, antes, desde o Manuel Bandeira até... ele para antes do Paulo Brusca, até falei isso para ele, que ele parou estrategicamente antes do mais interessante, que é desafiar a questão dele, mostrando o quanto, na verdade, eles foram instigados e obrigados a representarem o local para ter algum tipo de inserção, né, e é um trabalho que eu acho que incomoda um pouco, mas ele vai exatamente na contramão desse Pernambuco como um lugar cosmopolita, e realmente o mais aberto, fora da questão da figurativa, é o contrário, exatamente o contrário do que você colocou em relação a João Pessoa, e como eu acabei de fazer o prefácio, eu fiquei com isso, falei, ai meu Deus, agora eu tenho que perguntar. Me incomoda também, porque eu também, como você, sou metade pernambucana, então Cavalcante vem de lá, né, e não é, isso é muito forte na família também, a coisa de que Pernambuco é o estado que civilizou esse país, né, então, enfim, sabe, né, que o surto civilizatório pernambucano é forte, e também é um trabalho que me incomoda, mas é dado, né, então queria saber se você conhece esse trabalho dele, ele é professor na UNB, o que você acha disso, e aproveitar para fazer uma pergunta que é um incômodo, na verdade, para mim, é vontade de saber mais, não é nada contra o seu trabalho, mas é um desejo de saber mais, que é sobre essa articulação entre as instituições e o mercado. Você começou falando, eu acho, na sua apresentação, quanto o campo das artes no outro é um campo que nasce muito mais da esfera econômica, né, da burguesia, enfim, do que da esfera pública, e nesse momento, pelo menos nos 70, o que o Duran mostra, e eu assim, acredito muito nessa parte do trabalho dele, é o quanto o Estado fomentou o mercado, né? Então, eu queria saber, no caso que você trabalha, o Estado fomentou o nascimento do mercado, né, com aquelas linhas de crédito, com o setor bancário estimulado a comprar obras de arte.
enfim, como que, se você conseguiu averiguar um pouco essa articulação entre mercado e ativismo institucional, ou se são duas coisas que não dialogam muito. Mas também, enfim, é só um desejo que eu te falei, uma curiosidade, porque me interessa esse tema. Se você achar que a pergunta de cabida, fica à vontade, tá? Eu não conheço, inclusive vou procurar a pesquisa do Eduardo, mas, Ana Paula, o que eu acho assim, eu acho que veja só, existe qual é a única região que a gente sabe, se tem notícia que de fato constrói o projeto regionalista como contraponto para pensar um processo de modernização no Brasil que de fato tenta disputar com o projeto paulistano, Pernambuco. Então, assim, eu não conheço a pesquisa do Eduardo, então eu não vou entrar na pesquisa dele, né? Mas se você pega, por exemplo, o Rego Monteiro, Vicente Rego Monteiro, foi o único pernambucano que participou da semana de 22. Ele estava lá em Paris fazendo aquelas experimentações que são, claro, tudo pautado ali, aquele olhar, né? É como o Oswald vai dizer, a gente viu o modernismo da avenida tal, lá de Paris X, foi assim que a gente vislumbrou o modernismo no Brasil. Então, o que eu acho que esse lugar de cosmopolita, eu acho que, sem dúvida, o Pernambuco, ele se projeta, os pernambucanos até hoje são uma imagem que é muito forte, é um imaginário fortíssimo, né? Esse orgulho de ser tudo isso, e eu acho que essa a conta local, a cor local, os textos, por exemplo, o Gilberto Freire foi estudar nos Estados Unidos, numa época que não era tão comum. O cara faz toda a formação lá, vem os textos dele pedindo essa cor local e demandando dos artistas, e, por exemplo, Cícero Dias foi um cara que trabalhou diretamente com o governo, com as políticas de Estado. Então, ele também tematizava muito na produção dele toda essa imagem da seca, do Nordeste, sei lá, né? Esse imaginário do que seria o Nordeste e tal. Então, eu acho que as coisas andam, eu acho que, especificamente em Pernambuco, esses processos eles são muito complexos, porque essa elite política ela sempre esteve muito próximo de uma elite cultural, dos artistas. Então, os artistas eram convocados para contribuir nesse projeto. E se o entendimento de que o cosmopolita, de que a afirmação desse regional era o que era o mais forte, se dava pela Colocal, eu ainda assim coloco no entendimento do que é um projeto, né, cosmomoderno, assim, né? Mas assim, também não é algo que eu estudo. Eu falo assim, eu fico querendo ler porque eu sou pernambucana, né? Mas entender, né? Mas de fato tem esse lugar que você não encontra nenhuma política, você não encontra, por exemplo, na Paraíba, em Natal, uma articulação dessa natureza entre a classe política e a classe artística. Essas reuniões restritas de pensar, de construir o imaginário. O Gilberto Freire chega dita até as cores, sabe? Assim, os elementos que devem compor, enfim, isso teve um lugar muito grande, né? E o Cícero Dias é o cara que, com Miguel Arraes, por exemplo, vai trabalhar também, né? Por aí vai. Mas eu não sei, né? Assim, eu ainda defendo esse lugar, sabe? Mas eu preciso ver. Agora, em relação à sua outra questão, sobre o lugar do mercado, é porque estava cortando para mim, não sei se estava cortando para vocês quando a Ana estava falando. Se você pudesse repetir, porque para mim ficou cortando, eu entendi que... Em algum momento ela voltou a repetir, ela falou da questão do fomento do Estado para o mercado, ou se são duas questões muito separadas, assim, esse crescimento do mercado. Sim. Não, eu acho que não é separado, mas eu acho que isso não fica... do mesmo jeito que a gente sabe que essa burguesia ilustrada nossa foi toda fomentada pelo Estado também, né? Mas assim, essa figura do Estado, e como a gente acontece até hoje, a gente vê o Itaú e tantas outras instituições privadas fomentando, a gente sabe que parte desse fomento vem pelo Estado também, né? Acho que não mudou muito essa configuração. Mas isso não estava claro, por exemplo, no horizonte que existia uma política de Estado fomentando. A gente sabe que é inegável, né? O milagre econômico, o financiamento, as linhas de financiamento para aquisição de obra, enfim. Acho que estava tudo isso articulado, mas eu acho que isso
não chegava como... Eu não lembro se na minha pesquisa, nos textos que eu levantei, por exemplo, os artistas, ou naquele momento, eles faziam uma leitura que associava, por exemplo, o mercado a uma política de Estado. Eu não tenho isso, parece que são eles os agentes, sabe? Assim, então, é a galeria, e, enfim, e essa camada, que hoje a gente sabe que sim, que tinha, isso não estava colocado no debate, né? Não sei se eu respondi também, mas é mais ou menos por aí. Não foi muito foco, mas... Não, sim, então. respondeu sim, obrigada. Sinara, então? Uhum. Oi, eu não sei se está Oi, aparecendo. Sinara! Eu não estou me vendo. Não sei se eu estou aparecendo aí. Eu liguei a câmera. Estou? Bom, então não sei como é que eu estou aqui. Tudo bom, querida? Bom te ver, bom ver outras pessoas aqui também participando dessa tua apresentação. Em algum momento me fugiu aqui o áudio, né? Nessa oscilação de internet. E aí eu queria só recuperar uma fala sua sobre algo que você comentou sobre essas políticas de Estado mais recente, né? Dos fomentos dos editais, e alguma coisa que me chegou aqui na tua fala com uma ligação com que é esse aspecto da falsa presença do Estado, né? Ou seja, uma política neoliberal de jogar essa estratégia, né? Mas você cria uma cadeia produtiva aí, né, em que entram outras figuras, como os produtores, etc. e tal. Então, eu peguei algumas palavras da tua fala e fiz as minhas associações. Sim. Mas se você pudesse juntar aí de uma forma econômica e me dizer a sua linha de raciocínio a respeito disso? Uhum. Uma suspeita que eu tenho, Sinara, é que assim, que já nesse momento do INAP, porque a gente sabe que era um momento de abertura, que o Estado autoritário ele fomentou muito a indústria cultural também, vou usar um termo, né, antigo, para dizer assim, ele fomentou esse mercado de bens simbólicos, tudo isso. E aí, com essa diretriz que estava atrelada ao Projeto Nacional Desenvolvimentista de chegar em toda a região brasileira, porque isso é um projeto militar, né, assim, que é recuperado por Lula, por tantos outros, né, é um projeto mesmo. E aí, também não dava, mesmo o INAP sendo esse Instituto Nacional de Artes Plásticas, que tinha uma política federal, ele não podia estar presente efetivamente em todo canto. Então, ele delegava recursos para as regiões, não é isso? E as regiões faziam a gestão dentro daquilo, ou às vezes, por exemplo, o setor de multimídia foi implantado na Federal do Rio Grande do Norte a partir de um projeto que o J. Medeiros manda para a FUNARTE, para o INAP aprova, é liberado o recurso, a IOLE vai lá verificar o andamento, faz as críticas, presta tipo um SEBRAE. E a ideia é que, a partir desse fomento, aquele espaço se mantivesse. Claro, sempre apoiado. Pois bem, isso é naquele momento. Eu acho que, com o passar do tempo, com a abertura econômica, com tudo isso, essas políticas, com o neoliberalismo, assim, elas vão se adequando e vão, efetivamente, o Estado vai delegando essa função. Só que o que acontece é o seguinte, é um pouco o que aconteceu na Embrafilme, do Roberto Farias. Ele incentivava a produção, mas não estruturava o circuito, o sistema. Ele não criou uma indústria cinematográfica. Ele fomentava os filmes, ele fomentava a produção. Então, o que acontece? Quando para um edital, acabou. A gente não tem autonomia financeira no campo, a gente tem um circuito super precarizado, as pessoas não são profissionalizadas, e eu acho que o resultado a gente está vendo isso agora, né? Então, assim, na gestão do Lula, foi maravilhoso. Os pontos de cultura. Agora, como é que estão esses lugares? Né, agora, como é que está a nossa situação? Nossos artistas, todo o nosso setor, a nossa ecologia, né, está todo mundo ferrado, porque não tem investimento em infraestrutura, não tem autonomia orçamentária que assegure um recurso mínimo para cada instituição, é sempre isso, né? Então, eu acho que um pouco foi nesse sentido, sabe? Tá. Obrigada. Mais alguma pergunta aqui para concluir? Emerson. Tem o Emerson e o então, Rafael e o Emerson. Fala, Rafael. Não, eu fiquei aqui várias questões, né? Eu não li ainda a sua tese, mas eu fiquei pensando muito nesses artistas que
que se negaram a participar de exposições, e principalmente como a própria Bienal de São Paulo, né? E, pelo que eu entendo pela sua fala, você comenta que, inclusive, algum desses artistas, eles viriam a buscar um processo de institucionalização a partir dos anos 80, né? Você poderia falar sobre algum caso em específico, assim, alguma postura que fica bem marcada no período da verdade, dos anos 60 e 70, que nos anos 80 vai mudar essa visão? Só para ilustrar. Rafael, o que eu proponho é que, na verdade, é que não existiu essa anti-instituição. Que não é que essa coisa começa a aparecer no período da redemocratização. Eu vou te dar um exemplo pontual. Se você pega o Paulo Bruschi, né, que eu já pesquisei algumas coisas, enfim, inclusive tem um catálogo de uma exposição que eu fiz com minha professora Dária, Paulo Bruschi Movimento, que exibiu os filmes dele no Centro Cultural São Paulo, os filmes de Super 8. A gente fez um levantamento, uma pesquisa para escrever o texto de apresentação, e você veja, as exposições de Paulo Bruschi, a grande maioria eram feitas em espaços da prefeitura, espaços oficiais nos museus do Estado, junto da Unicap. Então, o que acontece é que, sim, esses artistas eles tinham uma postura crítica em relação ao que era um dirigismo cultural, ao que era a uma neutralização institucional da produção, né, a ingerências desse modo, ou não pactuava com certas diretrizes institucionais, mas eles estavam muito comprometidos, eles entendiam que a produção deles precisava também, para ter visibilidade e alcançar o lugar, sei lá, o protagonismo, eu não sei se é essa palavra, elas precisavam estar nesses circuitos oficiais também, essas instâncias de legitimação. Então, eles faziam vamos dizer, eles asseguravam uma instância de legitimação entre os pares, vamos dizer, mais próximos. Então, os artistas conceituais, experimentais, eles fazem esses rap, organizam a exposição, mas sempre que eles podiam dispor de um espaço oficial, eles ocupavam o espaço. Por exemplo, o Nervo Óptico, das 4 exposições ou 5 exposições que eles realizaram, 3 ou 4 foi numa galeria privada lá em Porto Alegre. Entendeu? Eles surgem o Nervo Óptico a partir dessa articulação de artista contra o sistema declaradamente, se posicionando contra as instituições, mas quando eles vão exibir, mais da metade das exposições que eles realizaram foram em espaços oficiais ou em espaços da Galeria Eucatex, eu acho que era o nome da galeria privada que tinha lá em Porto Alegre. Então, e não tem nada a ver com... Eu também não é na chave da crítica institucional, porque eles levavam os trabalhos que não criticavam a instituição, eles criticavam a dinâmica institucional efetivamente. O trabalho que eles mostravam lá eram os trabalhos experimentais, arte contemporânea, o nome que seja. Entendeu? Então, se você for recuperar o Carlos Ilho, por exemplo, né, ele volta, faz a pesquisa dele com o financiamento da Funarte, mesmo lá em Paris, a pesquisa dele ele recebeu uma bolsa da Funarte, fazendo lá a pesquisa em Paris, quando ele sai do Brasil. Então, eu acho que tem uma inteligência estratégica, porque também artista não é ingênuo, nem artista, né? É um dinheiro, é um dinheiro do Estado, não é de um governo, não é do governo militar, é do Estado, é do povo, né? Então, eles sempre que eles tiveram a possibilidade de expor, eles expunham. Isso está bem pontuado lá na tese, assim, sabe? Eu acho que, enfim, se você tiver interesse e tudo, se puder ler, eu acho que seria bom, sabe? Já que você está pensando nesse tema, assim. Porque também é isso, óbvio, não é que é uma perspectiva, né, que cabe em meu questionamento, é isso. Eu estou apostando nessa, por enquanto, posso depois repensar, mas eu tentei levantar evidências, apontar as exposições que me autorizam minimamente a desenhar essa perspectiva possível, né? Fabrício, eu vou passar para o Emerson e a gente encerra com a Dária. Olha aqui, ó. Ah, tá bom. Vai, Emerson. Fabrícia, tudo bem, querida? Oi, Emerson, que bom que você está aqui. Que bom te ouvir, muito obrigado. Fabrícia, eu queria que você falasse mais um pouquinho de um ponto que eu acho bastante, assim, bacana no seu trabalho, que é uma certa invenção, em determinados momentos você chega até a dizer e cita um certo clichê, um certo estereótipo do modernismo produzido aí no próprio INAP, né?
E eu queria te ouvir mais sobre essa consequência, essa necessidade de se criar uma produção, de se pautar uma produção naquele momento que fosse entendida como contemporânea, mas que precisava se contrapor alguns valores que eram os valores nacionais, populares, e o quanto essa invenção desse certo modernismo, ele acabou se fixando por muitos anos, né? Ele acabou bloqueando, de uma certa maneira, o nosso entendimento que poderia ser as sutilezas e os problemas que o modernismo realmente trouxe. A minha pergunta mais direta seria assim, que tipo de modernismo está sendo pautado nesse aspecto, e se não há uma confirmação de um modernismo paulista nesse momento, bloqueando outros entendimentos, mesmo que se pudesse pensar numa arte contemporânea para além do Rio e São Paulo? Ótima questão. Ótima questão. O que eu acho é assim, eu acho que, Emerson, pela minha perspectiva, né, o que eu fui construindo. Então, o que eu entendi é que, assim, que esse modernismo, ele começa a incomodar uma certa vertente da produção das artes visuais a partir do momento que ele é posicionado, né, pelo mercado, sobretudo, e capitalizado no imaginário militar do Estado autoritário como um marco fundante do que seria uma identidade e uma arte brasileira. Porque os militares também manejaram muito bem esse imaginário moderno, né, modernista, bora pensar. Por outro lado, simultaneamente a isso, o mercado também estava reposicionando e quase que colocando, na minha leitura, né, como uma orientação assim, teleológica que sai do modernismo e culmina na produção contemporânea. Então, está conectando essa produção contemporânea a uma certa ideia de modernismo. Então, eu acho que isso causava um desconforto muito grande. Os artistas dessa vertente mais experimental e radical, eles não aceitavam essa genealogia, vamos dizer. Então, isso começa a incomodar já nos anos 70, assim, né? Então, e antes disso, por exemplo, os textos do Hélio Oiticica, o Brasil Diarreia, o próprio Cruzeiro do Sul, de Cildo Meirelles, quando ele diz eu não estou representando um Estado, eu leio muito esses textos a partir dessa negação e dessa perspectiva bastante aguda desse lugar instrumentalizado do modernismo, tanto pelo mercado como pelo regime militar. Então, era fundamental para se dar inteligibilidade, legitimar essa produção como uma produção que, apesar de tudo, que não estava reivindicando um lugar do nacional, mas que era uma produção brasileira, contemporânea, se propôs um outro marco teórico e romper com esse imaginário. Assim. Então, o que é que acontece? Começa a se fomentar no campo da pesquisa mesmo, por artistas, né? O INAP vai fomentar muito isso, artistas ou críticos, investigando o que seria esse processo, o que foi esse projeto moderno, o que foi o modernismo na arte, o que foi o abstracionismo, onde é que está o concreto, o neoconcreto, e faz um olhar que hoje eu acho muito ousado, assim. Claro que estava com essa intenção, o destino final dessa pesquisa já sabia o que era que estava querendo buscar, né? Era esse outro marco teórico que acabou virando o cânone, que é o do neoconcreto, como o ponto onde se surge o espaço para o contemporâneo. E eu acho que, nesse processo todo, eu acho que fica, numa política federal de Estado, fica uma disputa, se São Paulo é o marco inaugural do que é o nosso imaginário do moderno, o contemporâneo é carioca. É uma coisa meio que enfim, não é... Mas eu acho que tem sim essa disputa, sabe? Então tá, vocês paulistanos, vocês venceram aí nessa disputa da memória, o que é o projeto moderno, mas aqui quem está pautando o que é contemporâneo experimental somos nós, cariocas. E isso com recursos como uma política federal, né? A gente não pode tirar isso do horizonte, né? É uma política federal, é uma política de Estado, que dá conta de pensar um projeto né, uma proposta cultural para o Brasil. Então, eu acho que é meio por aí, sabe? Obrigado, querida. Nada. Agora, Dária, para encerrar. Gente, que horrível, né? Encerrar, mas é que eu entendo isso aqui como direito de resposta, né? Porque eu fui tão citada. Não, gente, eu só queria falar, como nós estamos aqui num fórum de pesquisa, eu acho que algumas coisas são extremamente importantes. Primeiro, essa tese não tem mérito meu, tem mérito apenas da Fabrícia.
Porque todo mundo aqui, vários somos orientadores, a gente sabe o que é um trabalho de orientador, mas é assim, a Fabrícia é aquela figura que põe uma coisa na cabeça e ninguém tira. Não tem jeito, ela pôs na cabeça ali, ia fazer uma reparação e veio e fez uma reparação. Não, e isso é verdade, ela é uma pessoa absolutamente apaixonada que vai atrás, mas eu acho que nesse momento também, Fabrícia, é bem legal aqui lembrar que foi um prêmio num momento extremamente delicado do Brasil. Você ganhar o prêmio nesse momento com essa tese, acho que para a área isso foi extremamente importante, né? A gente ter feito um manifesto lá, né? Nós colocamos uma roupa da mesma cor, isso foi notado por todo mundo. Então, assim, é uma tese que é uma tese política, no momento que a gente sabe as dificuldades todas que você teve para terminar esse trabalho. Foi um momento super delicado, foi difícil. A sua defesa também, nós falamos sobre isso, mas, assim, como aluna, agora você no lugar de professora, eu acho que é extremamente importante também você fazer um balanço de como você aproveitou tudo aquilo que é a universidade pública. Olha como você chegou na USP, olha o que você aproveitou da universidade, né? Você fez da universidade pública um espaço realmente de formação. Então, você foi assistir tudo quanto é curso, fez todas as coisas. Então, assim, o mérito do prêmio dessa tese, né, a importância dessa tese é você. Então, pare de ficar colocando responsabilidades em mim. Porque é isso, acho que tem uma coisa que é bacana. E assim, só nós duas sabemos, ninguém mais aqui sabe, mas nós duas sabemos muito bem o quanto de material você tem sobre esse tema, né? O quanto a tese também englobava outros locais e etc. Eu sei que agora o seu trabalho está indo para outras direções, você está tomando outros temas aí para pesquisar e tal, mas eu acho que um dia ainda você vai voltar e reescrever várias coisas aí, porque, claro, tem um período que é um período um pouco do bode. Essa tese precisa virar livro, nós duas também já, né, temos falado bastante sobre isso, uma remodelação aí no formato livro. E também, gente, acho que é importante aqui, vários colegas e vários alunos aqui também, pensar que você, quando entrou no doutorado, também você tinha um outro projeto, e você, por toda essa paixão, você conseguiu escrever essa tese num tempo recorde. Então, assim, já te dei 1000 parabéns, mas mais um, é muito bom ver você falar, é muito bom isso. E eu acho que tem vários colegas aqui também que te ouviram, e é importante pensar o seu papel também como aluna, aquela pessoa super generosa que sempre se dispôs a compartilhar essas pesquisas todas com as pessoas. Então, assim, queria deixar isso registrado, aproveitar o meu direito de resposta aqui e dizer isso, que é muito bom, né? Eu acho que você foi aí uma figura hoje, minha parceira de trabalho, minha colega de trabalho, a pessoa com quem eu aprendo muito, mas lembrar que tem um passado como aluna que é muito incrível, né? Que junta pesquisa, mas junta com uma postura, e muito lindo que você hoje consiga formar pessoas, esteja, apesar desse momento horrível nosso, né? Era isso. Obrigada, Pro. Sim, não, verdade, sim, eu, sem dúvida, fiz toda a minha formação em uma universidade pública, fiz a minha graduação na Universidade Federal da Paraíba, fui fazer o mestrado, fiz o mestrado e doutorado com a Dária na USP, e é bem isso, assim, né, eu vivia a universidade, óbvio, então lia tudo, participava de tudo, estava muito comprometida com isso, e esse outro comentário da Dária acho que também é importante, porque sobre a pesquisa, eu passei um ano pesquisando, meu projeto de doutorado era outro, era a relação das artes visuais com o Itamaraty no Cone Sul, durante a ditadura. Passei um ano em Brasília, fazendo levantamento no bolo de noiva, aqueles arquivos horrorosos, e na UNB, numa fala, num evento, inclusive, organizado pelo Emerson, eu fiz uma apresentação, e ali eu entendi que não podia mais fazer essa pesquisa que eu estava me propondo. Tinha um ano já de pesquisa, né? E larguei tudo, e a professora Adária me apoiou imediatamente, falou, não tenho dúvida de que é isso mesmo, vamos fazer outra coisa. E aí começamos, enfim, e aí foi isso. Bom, e é isso, Pro, obrigada, grande parceira. Não tem como ela dizer que o mérito não é dela, né? Mas, enfim, também
É isso, gente. Super obrigada, então, a presença de todos vocês. Enfim, estou super feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês, a pesquisa. E também agradeço a Fátima o convite. E é isso. A Roberta está dando parabéns a você e a Dária pelo trabalho. Eu acho que todos nós aqui, muito obrigada, Fabrícia, por ter acompanhado. Acho que para os alunos que estão participando, para a gente também, né? É muito legal estar perto de uma pesquisa exitosa, não porque ganhou um prêmio, ou apenas pelo prêmio. O prêmio foi um reconhecimento desse envolvimento, desse êxito, dessa parceria que vocês estabeleceram, desse trabalho árduo que você, né, realizou, de pesquisa e etc. Acho que vai ter um monte de leitores agora aqui da tua tese. Quem quiser uma versão pequenininha, abreviada, ela publicou um artigo na revista Modas, então vocês podem lá, né? E assim, é isso, apesar das adversidades, continuamos juntos, sobretudo, né? Obrigada, Fabrícia, obrigada, Dária. Parabéns às duas, né, gente? Então, Obrigada, gente. Semana que vem é o Luiz Cláudio da Costa, ele vai falar sobre o trabalho do Paulo Nazaré, vai ser a nossa apresentação também na quarta-feira, mas aí depois eu distribuo. Eu sempre posto os títulos da pesquisa na página do Instituto de Artes, tá? Então, toda segunda-feira, quem quiser ver o que está acontecendo, é na página do Instituto de Arte da Unicamp, tá bom? Está todo mundo aqui te dando os parabéns, falando que foi tudo incrível, Fabrício. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, Beijão. gente. Obrigada Então, a todo mundo. Um abraço. Tchau. Vou desconectar aqui.